Boa tarde mais uma vez. Passamos agora para o nosso painel da Ativus, aproveitando biocombustível para acelerar a transição para o transporte net zero. Estão conosco aqui no palco o CEO da Ativus, Bruno Serapião, o diretor executivo da World Biofuel Association, Bharadwaj Kumaru, o CEO da Bioenergia Brasil, Mário Campos Filho, o sócio da Kearney, Mark Astley, e o editor de investimentos e desenvolvimento de negócios da Ativus, Caio da Fico, que será o moderador desse painel. Caio, a palavra é sua agora. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Caio da Fico. Obrigado, boa tarde a todos. Meu nome é Caio da Fico, eu sou o VP de Investimentos e Desenvolvimento de Negócios da Ativus. É um prazer estar aqui moderando esse painel com nossos panelistas. Hoje falaremos sobre o etanol brasileiro como solução para a transição energética. A gente vai fazer o painel em inglês, então quem estiver interessado, temos tradução em simultânea para português aqui atrás. E a gente vai falar hoje sobre o etanol brasileiro como uma solução para a transição energética. So, switching back to English. Voltando agora para o inglês, então. Uma apresentação rápida da Ativus. A Ativus é a segunda maior produtora de etanol do Brasil, com mais de 2,9 bilhões de litros de produção de etanol por ano. Nós também produzimos 3,9 mil gigawatts hora de energia, o que é suficiente para o consumo de 18 milhões de pessoas no Brasil. Também produzimos 650 mil toneladas de açúcar VHP bruto. Temos 8 fábricas agroindustriais. 23 cidades são impactadas positivamente pela nossa empresa. São as comunidades das quais cuidamos. Temos 10 mil funcionários que fazem parte da nossa família. 1,6 bilhões de reais de investimento somente nessa safra e mais de 3 bilhões de reais de investimentos serão feitos nos próximos 3 anos em novos desenvolvimentos e biocombustíveis que queremos trazer para nosso portfólio. Como eu falei, nós temos 8 plantas no Brasil. Temos orgulho de estar no interior do país. Temos 3 plantas em Goiás, meu estado natal, uma fábrica no Mato Grosso, 3 no Mato Grosso do Sul e uma no interior de São Paulo. Hoje fazemos o esmagamento de 27 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. E a capacidade total deve nos levar a 38 milhões de toneladas de capacidade de esmagamento nos próximos anos. Por que estamos aqui? Estamos na COP28 porque acreditamos que o etanol de cana-de-açúcar é um combustível importante para a transição energética. Isso no mundo todo. O nosso produto em si, o etanol de cana-de-açúcar brasileiro, é um produto positivo em carbono no meio agroindustrial. Isso por conta das produtividades brasileiras, por conta da produção e tecnologia que nós temos. Nós temos emissões negativas. Portanto, capturamos aqui mais de 4.700 quilos de CO2 para cada metro cúbico de etanol. Na fase industrial, há uma emissão de 3,4 mil quilos de CO2 por metro cúbico de etanol. Com isso, no final das contas, a nossa produção, pensando no etanol como produto, nós temos uma captura de 1,5 mil quilos de CO2 por 1.000 litros de etanol. Claro que se ele for queimado, aí nós temos emissões menores.
E aí as emissões ficam positivas em 260 quilos de CO2. Nós teremos 2 painéis para falar sobre esse assunto. O primeiro é esse, no qual nós falaremos sobre o etanol como combustível e como um combustível de baixa emissão, que é altamente adequado para o processo de transição energética. Mas nós também teremos um segundo painel no dia 8 de dezembro aqui na CNI, no qual falaremos sobre etanol como matéria-prima para produtos sustentáveis e combustíveis. Falaremos sobre o SAF, falaremos sobre hidrogênio verde, falaremos sobre bioplásticos e outros usos que nós podemos ter para o etanol de baixo carbono, advindo da cana-de-açúcar produzido no Brasil. Hoje nós temos aqui conosco, em nosso painel, o Bruno, que começará com uma apresentação sobre a nossa perspectiva do etanol como uma solução viável para a transição energética. Depois teremos Mário Campos, presidente da Bioenergia Brasil, que falará um pouco sobre como o Brasil tem muito sucesso no que se refere a se tornar o país mais limpo, ou um dos mais limpos do ponto de vista da matriz energética do mundo, e como o etanol e produtos da cana-de-açúcar têm um papel-chave nesse sentido, para alcançar o sucesso. Depois o Sr. Bharadwaj Kumamuro, diretor executivo da World Bioenergy Association, que falará sobre biocombustíveis do ponto de vista global e quais são os desafios e oportunidades que nós temos para esse produto daqui para frente. Por fim, Mark Essel, sócio de sustentabilidade da Kearney. Ele falará sobre a abordagem Food Plus que nós estamos discutindo. Seria alimento mais combustível e não alimentos ou combustíveis, que é uma abordagem que nós estamos desconstruindo no Brasil, de que os dois elementos são complementares, trabalham juntos e têm um papel fundamental juntos. No final das contas, se tivermos a regulamentação correta, a tecnologia correta e o jeito certo de trabalhar, nós vamos ter mais segurança alimentar do ponto de vista da combustão, da produção de combustíveis. Passo então a palavra ao Bruno, por favor. Obrigado, Caio. Eu vou ficar de pé. Eu não estou aqui para falar da nossa empresa. Acho que o Caio fez um bom trabalho falando de nós. Mas estamos aqui porque acreditamos que toda a sociedade tem que fazer parte da discussão de descarbonização. Temos aqui membros do governo, temos instituições internacionais como a ONU, temos instituições locais como a CNI, Única, Bioenergia Brasil. Nós queremos dar um exemplo aqui do mundo corporativo. É preciso envolver todos os setores da sociedade nessas tomadas de decisões, nas políticas que vão ser elaboradas para que as pessoas possam tomar suas decisões sobre investimentos, contratações e sobre a mudança no modo como o mundo se movimenta. Acreditamos que empreendedores têm essa responsabilidade. Então é com essa responsabilidade que eu gostaria aqui de passar por algumas das características dos biocombustíveis. Quando nós pensamos nas necessidades de descarbonização do mundo, para chegar a esse 1,5 graus, o que acontece é que a bioenergia tem um papel fundamental no mercado. Para que nós consigamos chegar a 1,5 graus, a eletricidade tem um papel fundamental, mas os biocombustíveis estão em segundo lugar, junto com a bioenergia. O hidrogênio é importante, mas se nós olharmos para as perspectivas de novas fontes energéticas, ele é menos importante que a bioenergia. Quando nós olhamos para a cadeia de valor do etanol, nós temos os combustíveis, o produto, temos a geração de bagaço, temos o biometano e nós podemos ter inclusive o SAF, que é o objetivo do nosso segundo painel, falar sobre essa cadeia de valor. Nesse próximo slide, nós vemos que, ao olhar para o que acontece no mundo hoje, em comparação com 2020, hoje, de 10 a 15% das energias são renováveis e todo o restante são tipos de energia de fontes não renováveis e, portanto, não sustentáveis.
Quando pensamos no Brasil, 15% da nossa, desculpa, 50% da nossa energia é energia limpa. Só para termos uma ideia, nós estamos onde a Alemanha quer chegar em 2050. Além disso, outra coisa que nós temos é uma referência alta. A barra está lá em cima. Nós temos que avançar sim, mas nós somos o benchmark da indústria, o benchmark do uso de bioenergia na nossa matriz energética. E quando entramos na matriz da energia, e quando estamos em termos de etanol, produtos de bioetanol, nós 32% da energia que usamos que é renovável. Portanto, temos a importância de uma política bem pensada. Eu sei que o Mário vai falar sobre isso, eu não vou dar um spoiler. Temos falado sobre etanol no Brasil desde os anos 30. Não é por acaso que chegamos aqui, é por competência, alinhamento da sociedade e ter várias partes da sociedade avançando, pensando na mesma coisa. No Brasil, e o Brasil é o único país hoje que você pode encher o seu tanque, economizar carbono e dinheiro ao mesmo tempo. Se você quiser se lembrar alguma coisa dessa nossa apresentação, essa é a frase que vai pegar, que somos a fonte de biocombustíveis para o mundo. Pensem nisso. Primeira coisa que vem à mente quando falamos sobre isso, tive em vários painéis aqui, e me pergunto, plantamos 500 mil hectares. Da onde você vai achar terra para crescer? Então, vamos falar sobre o uso do território da terra no Brasil. 858 total de hectares, 564 de vegetação natural. Nós, como empresas, precisamos manter 20 a 80%, dependendo de onde estiver, por lei, de florestas naturais. O, o maior programa de preservação que temos no Brasil é o agronegócio. As empresas sérias não podem e não vão desmatar. Nós temos o nosso colega presente da Única, que reúne todas as empresas no Brasil, setor sucroalcooleiro, não em São Paulo. Nós temos uma proibição de desmatamento. Nenhuma empresa que seja afiliada ao etanol brasileiro pode usar terra desmatada. Por quê? Porque só usamos nas áreas agrícolas 76 de 851 milhões de hectares. Quisermos duplicar o Brasil na agricultura, o que vai acontecer? Vamos reduzir pastagens e aumentar a agricultura. Como aumentamos a produção? Temos 2 ou 3 culturas por hectares em fases diferentes. A discussão sobre o uso da terra é uma discussão que tem a ver com pastagens e a agricultura, a discussão de alimentos e combustível. Eu não vou falar o que Marcos vai falar, é ambos. E tecnicamente é a mesma, é ambos também. O uso da terra pode ser feito de forma sustentável, como fazemos no Brasil, e alimentos e combustíveis podem ser tratados juntos. E o desmatamento? Desmatamento tem a ver no Brasil com tráfico ilegal de madeira. Nós, membros da sociedade, como presidente de uma das maiores empresas do Brasil, eu deveria dizer que não usamos madeira para construção no Brasil, usamos em outro lugar, no Atlântico Norte, porque não proibimos a exportação de madeira. Se proibimos a exportação de madeira, a pressão, a desmatamento que ocorre por pessoas pequenas, criminosos, eles não terão mercado para vender. Então, pensar em nós como país, em nós como região, que não importamos madeira, a fazermos isso, reduzimos desmatamento. Não tem nada a ver com o uso da terra pela agricultura, mas sim com outras ações. A segunda discussão que existe veículos elétricos são muito melhores do que etanol. Em certos casos, pode ser, depende do seu índice de carbono, mas quando usamos etanol de cana-de-açúcar e do milho no Brasil, não usamos combustíveis fósseis na produção.
Portanto, somos um dos combustíveis mais sustentáveis que vem das fazendas para a produção de etanol para distribuição. E temos as estações de combustível implantado. 85% dos carros em transporte leve usam etanol. E por que precisamos lutar contra? Não é contra veículos elétricos, precisamos reduzir os combustíveis fósseis. E o que isso significa? Significa que precisamos manter, impulsionar, ter cargas e voar com redução de combustíveis fósseis. Não somos contra veículos elétricos, mas devemos fazer as coisas juntos. Que, se quisermos uma comparação, podemos fazer a comparação. Quando você está ali no sul global, precisamos de enormes investimentos para a geração de energia em vários países que ainda têm geração baseada em carvão, precisam ir a renováveis, precisam ter linhas de transmissão e precisam ter novas estações de carregamento. E aí você tem, se você vê, por exemplo, em SAF na aviação, você pode manter a mesma estrutura e você simplesmente descarboniza. Então, na descarbonização, estamos ali no jogo, não sei, não podemos ajudar a diminuir a utilização de carbono rapidamente com a queda no combustível que substitui gasolina como o principal substituto. É a beleza da indústria que criamos no Brasil. E esses números contam isso. Você vai encher o seu tanque na Europa com P85, no Brasil com o nosso E77, ou com 100% de etanol, se quisermos, a gasolina 300 de emissão. Se só misturarmos, reduzimos de 320 a 257, adotando uma mistura por outros países, já descarbonizamos o uso de transporte leve drasticamente. Quando chegamos a EVs, ou veículos elétricos, a mistura de gasolina que temos 50% limpo, é um pouquinho melhor usar veículos elétricos no Brasil do que etanol, de 1,08 a 95. Se compararmos com a Europa, no carro, a etanol no Brasil produz menos carbono do que veículos elétricos na Europa, por conta da matriz energética. Essa aqui é uma outra falácia. Precisamos ver as emissões e não falamos sobre como vamos fazer isso com baterias, só do ponto de vista de produção até o veículo, até a roda. É uma forma fantástica de descarbonizar o transporte e é algo que tem um aspecto muito forte social. Vejo o secretário do Estado do Mato Grosso do Sul, com quem temos relações próximas. Estamos em 23 cidades diferentes do Brasil. Nós temos 10.000 pessoas, 25.000 pessoas trabalhando na empresa conosco, que dependem dessa cadeia de valor. Quando falamos sobre economia circular, isso é uma cadeia de valor. Quando falamos de social e sustentabilidade, isso também é uma cadeia de valor. Temos aqui uma escala, podemos fazer isso para substituir rapidamente e muito volume. E há muito potencial aqui no sul global para produzir etanol. E daí, o que precisamos, no nosso ponto de vista como empresas, para podermos expandir isso? Não estou falando sobre governo, estou falando de empresas vêm de outros países para desenvolver essa tecnologia. Precisamos de um mercado global de commodities sem barreiras. Precisamos enviar esse elemento biológico, que é etanol, no mundo, numa escala de utilidade. Precisamos ter isso no mercado internacional. Segunda coisa é que, junto com o governo, podemos garantir fornecimento para os governos assumirem a decisão para mudar a matriz energética. As pessoas não vão mudar a matriz energética se há um risco de suprimento. Depois, há uma coisa que é a responsabilidade do nosso mercado, à medida que concordarmos que vamos fornecer um país com uma quantidade de etanol, precisamos nos atender isso. E essas são as coisas que, como temos isso aberto, vamos fazer isso. E a terceira coisa, precisamos regulamentar os mercados de carbono.
Há locais no mundo em que não podem descarbonizar. É muito mais difícil para eles para instalar uma planta, mudar a matriz energética. Temos essa base no Brasil. Então, eu não preciso de enviar o etanol do Brasil até o outro lado do mundo e emitir mais para fazer com que ele chegue lá. Podemos aprimorar e ir acima das nossas obrigações como país, e à medida que temos os créditos de carbono, podemos mantê-los e fazemos investimentos em outros locais muito mais adequados e com mais tempo. Isso tem a ver com o comércio global. O que eu gostaria de deixar aqui com vocês hoje é que biocombustíveis têm um papel fundamental na descarbonização com a nossa planta para chegarmos a 1,5 graus. O Brasil tem uma das melhores matrizes energéticas no Brasil, deve ser copiada, devemos ser orgulhosos como brasileiros para termos essa matriz energética. Fizemos uma coisa para o mundo que o mundo está tentando fazer agora. Melhor descarbonização para o sul global é o etanol, porque não precisamos acrescentar outro combustível. O Brasil é um full plus em combustíveis. A vida, ou o ciclo de vida do carbono no Brasil é muito melhor. O etanol de cana-de-açúcar tem um forte potencial para crescer no mundo com transferência de tecnologia, com o comércio global e para acelerar a transição energética, precisamos regulamentar o mercado de carbono para podermos fazer investimentos. Já estamos prontos a investir mais de 3 bilhões de reais na expansão da produção e conversão em plantas de biocombustível. Precisamos ter o ambiente correto para fazer isso. Porém, acreditamos que já fizemos isso no Brasil. Temos um ótimo exemplo, temos o apoio do governo, de entidades, e o mercado empreendedor que eu estou tentando representar isso. A sociedade no Brasil pode apoiar a descarbonização e a economia ao mesmo tempo. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Mário, por favor. Boa tarde a todos. Agradeço o convite feito pela Atvos, uma das maiores bioprodutores no Brasil, com grande significância, falando do sucesso do brasileiro na história de sucesso de criar uma das matrizes mais limpas com etanol, atendendo os requisitos de uso da terra. Meu nome é Mário Campos, eu sou CEO da Bioenergia Brasil, uma associação que reúne 16 associações em 17 estados brasileiros. Nossa organização representa 60% da cana-de-açúcar, 60% de produção de açúcar e 68% de produção do etanol no país, inclusive bioetanol. Onde estamos? A matriz energética brasileira mostra aqui uma parcela incrível de energia renovável, de 47,7%. Com essa parte renovável, a cana-de-açúcar representa 42%, etanol. E a história do bioetanol no Brasil, desde 1920, o Brasil usa misturas de etanol com gasolina, mas o Proálcool, o programa do Proálcool, iniciado em 1975, visava, com o problema da crise do petróleo, um marco importante. A mistura, em 75, aumentou 20%. O primeiro carro movido apenas a etanol foi lançado. Desafios e lições aprendidas. O fornecimento mostra que nos anos 80 levou a uma muda de volta à gasolina. A introdução a veículos flex em 2003 foi
uma mudança do jogo, fornecendo aos consumidores uma opção na hora de encher o tanque. É possível usar gasolina ou etanol em proporções que quiserem, permitindo que os consumidores decidissem na hora de abastecer. A maioria das automotivas ofereceram esses veículos em todo o país. O etanol tem mais octano do que gasolina, mais um poder calorífico abaixo. Com, utiliza etanol, o veículo tem um desempenho melhor, mas tem 70% da distância ou do aproveitamento comparado com gasolina. Etanol tem outras vantagens, emite 70% a 90% menos do que o corrente de combustível fóssil, e políticas públicas que incentivam o uso do etanol, especialmente em estados produtores, que foram também adotadas com impostos mais baixos para o combustível verde. Aqui o papel do etanol na matriz energética. Considerando esses fatores, o etanol tem segurança e um local significativo na nossa matriz energética, graças a uma frota de veículos leves em que 85% dos carros podem usar etanol e gasolina, atualmente contendo 27% em hidroetanol. O etanol tem 44% de participação de mercado em veículos leves. Vale a pena mencionar que o etanol anídrico e as políticas de mistura com gasolina é adotado em mais de 50 países, provando ser a solução mais rápida e prática de descarbonização. E aqui uma análise de ciclo de vida. O conceito de ciclo de vida ganhou importância. Não é eficaz analisar apenas a emissão de cada veículo, mas também as emissões relacionadas à construção de veículos e à pegada de carbono do combustível utilizado. Nesse sentido, veículos híbridos com o combustível etanol emitem menos do que veículos elétricos. Há metodologias diferentes de análise de ciclo de vida. Defendemos a metodologia de berço a cemitério no Brasil. O impacto ambiental no Brasil. Desde 2003, o ano de lançamento de veículos flex, o uso de etanol evitou a emissão de 630 milhões de toneladas de CO2 equivalente na atmosfera. São Paulo, a quarta cidade mais populosa do mundo, é testemunha disso. Não aparece na poluição, atendendo os padrões da OMS. RenovaBio e objetivos futuros. A RenovaBio, a Política Nacional de Biocombustível, começou em 2019, já evitou a emissão de 100 milhões de toneladas de CO2 equivalente até junho de 2023. A meta para 2032 é evitar a emissão de 720 milhões de toneladas de CO2 equivalente. O Brasil preserva 66% do seu território, com legislação rígida sobre desmatamento. A produção do etanol ocupa apenas 0,8% do território brasileiro. A preocupação pelo meio ambiente no Brasil reflete-se na legislação rígida que temos, muito rígida no planeta. Aqui temos biocombustíveis no Brasil transformado em alimentos e combustíveis na cultura da cana-de-açúcar. Temos a produção de açúcar e etanol que se complementam, fazendo com que o setor seja viável como um todo.
há uma expansão notável da produção na segunda safra, sem aumento do uso da terra. Subprodutos da raiz servem como ração animal, trazendo mais sustentabilidade para manter ou para a produção de proteínas. O Brasil planeja reduzir a pegada de carbono, aumentar a mistura de etanol anídrico, utilizando o conceito de ciclo de vida, e priorizando a flexibilidade ou veículos flex híbridos. A reforma fiscal visa promover o uso de biocombustíveis em todo o país. O projeto de lei futuro para a reforma tributária, bem como as estratégias de descarbonização no Brasil, junto com a priorização de veículos flex híbridos, biogás e biometano, são opções exploradas para veículos pesados. A demanda global de etanol, esperamos que ela aumente significativamente até 2050. No Brasil, há oportunidades de expansão utilizando áreas de pastagem degradadas de modo sustentável, contribuindo assim para o desenvolvimento global de biocombustíveis. Temos uma grande oportunidade para o SAF, hidrogênio, bunker e a indústria química. Essa foi a minha apresentação, então, sobre o Brasil e um pouco sobre o histórico do etanol no Brasil. Essa é uma boa história, é uma história bonita e é muito interessante podermos estar aqui em Dubai, na COP28, discutindo o futuro da bioenergia. Hoje de manhã, nesse mesmo local, tivemos uma ótima discussão com Silvio Rangel, o presidente da Federação de Indústrias do Mato Grosso, sobre a bioenergia e as grandes oportunidades para nosso país. Muito obrigado pelo convite, obrigado por esse painel. Eu acho que é muito interessante discutirmos o futuro da bioenergia no Brasil. Obrigado. Muito bem, senhor Kumamuro, por gentileza. Olá, muito boa tarde a todos. É um prazer ver a casa cheia aqui. Para quem já participou de outros painéis, vocês devem ter visto que é difícil encher a casa como vocês têm conseguido, mas isso mostra o interesse em bioetanol e biocombustíveis. Obrigado a Ativos e à equipe por esse convite para que eu pudesse falar nesse painel tão importante. Meu nome é Bharadwaj Kumamuro, sou diretor executivo da World Bioenergy Association. Já ouvi apresentações sobre o Brasil e a minha ideia agora, nos próximos 20 minutos, será de falar um pouco sobre o desenvolvimento de biocombustíveis no mundo todo. Também vou falar um pouco sobre o contexto europeu. Quem somos? Somos uma associação de indústria com base em Estocolmo, na Suécia, é onde eu estou trabalhando já há 7 anos. A nossa missão é promover o desenvolvimento sustentável de bioenergia no mundo todo e dar suporte ao ambiente de negócios para bioenergia, incluindo aqui biomassas, biocombustíveis, biogás e materiais sólidos. Aqui nós temos alguns membros, incluindo aqui as associações regionais e nacionais de bioenergia e empresas também na cadeia de valor, incluindo produtores, consumidores, traders e outros. Falar um pouco sobre mim. A primeira afiliação que eu tive com bioenergia começou em 2006, 2007. Foi um projeto sobre biodiesel. Foi aí que eu comecei a pesquisar biocombustíveis e o etanol. A cana-de-açúcar e o etanol de cana foi o meu tema do meu mestrado.
Eu estudei a Indonésia e o Brasil, e desde então trabalho com a Organização de Bioenergia Mundial nos últimos 8 anos, mais ou menos. Bom, só para eu poder contextualizar um pouquinho aqui, por que que nós precisamos de energias renováveis no setor de transporte? Esse gráfico foi retirado de uma organização chamada RAIN 21 e mostra o desafio que nós temos. Quando nós pensamos na energia que nós consumimos em nível global, 50% delas é termal, calor, 32% transporte e 17% energia. Quando pensamos na penetração de energias renováveis nesses setores, vemos que houve um grande progresso na parte termal, 10% energia renovável, sendo energia solar, geotermal e bagaço, 10% no setor de energia termal, temos aqui falando de energia geotermal, mas há um setor fundamental aqui que está atrasado, que é o setor de transportes. Só de 3 a 4% do total de energia é renovável. Mais de 90% são biocombustíveis, desses 3,4%. Ou seja, estamos atrás em comparação aos outros e ao mix de energia, e a solução de biocombustíveis é a mais prometedora para esse setor atualmente e também no futuro. Produção agora global de biocombustíveis líquidos. Se nós pensarmos globalmente, nós produzimos 171 bilhões de litros em 2022. A Covid foi um desafio para o setor. Durante a Covid, fizemos uma pesquisa com os membros para identificar quais eram os efeitos que sentiram por conta da Covid, e mais de 80% disseram que foram impactados pela Covid por conta da falta de oferta, por conta da cadeia de suprimento, por causa dos confinamentos, mas o setor mais impactado foi o setor de transporte. Todos tivemos um sobe e desce por conta do preço do petróleo, mas uma coisa que a gente nunca fez antes foi parar o setor de transportes. Isso nunca havia sido feito antes. Então, o nível de produção caiu rapidamente. Muitas empresas no mundo todo, principalmente em biocombustíveis, tiveram que fechar e tiveram que se voltar a uma produção totalmente higienizada, enfim. Agora nós voltamos aos níveis que nunca vimos antes em termos de produção, tanto do ponto de vista de bioetanol, biocombustível, mas também etanol hidrogenado. O etanol é o biocombustível mais produzido, representa 65% de toda a produção. Os outros 25% vem de biodiesel e o restante vem de outros combustíveis. Etanol. O Brasil é muito importante nesse contexto. Brasil e Estados Unidos representam 80% da produção global de bioetanol. A Índia foi mencionada, é um dos mercados emergentes principais. E eu sou indiano, se vocês não tinham percebido ainda, por conta do meu sotaque. Enfim, essa é uma tecnologia bastante promissora na Índia também. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses avanços nos próximos slides. Contrariamente ao que se fala na Europa e no mundo todo, para quem já foi para Bruxelas ou para os corredores da União Europeia, vocês ouvem falar sobre um limite sobre a produção de biocombustíveis, mas mais de 54% dos combustíveis na União Europeia são produzidos a partir de produtos agrícolas. Há legislações recentes que estão impedindo o avanço dessas produções, não sabemos exatamente para que caminho vamos, mas vemos muitas promessas nos Estados Unidos, Brasil, Índia e outros países do Sudeste Asiático também, no que se refere a bioetanol. Aqui algumas informações sobre o que está acontecendo na União Europeia. Uma nova diretiva foi implementada depois de 2020, tem uma meta de 32% de energias renováveis no mundo todo, mas uma submeta de 14%, perdão, só para o setor de transporte. Há outras submetas também para outras matérias-primas. Temos a parte A e a parte B do anexo 9, que avaliam o papel de biocombustíveis em transportes, e a ideia é pensar em biocombustíveis vegetais nesse setor. Esse é um desafio que vários produtores estão enfrentando atualmente.
Do ponto de vista da produção de etanol na União Europeia, 6 bilhões de litros foram produzidos no ano passado em 60 refinarias. Isso representa 60% da sua capacidade. Então, tem muita capacidade subutilizada ainda, mesmo na União Europeia, esse é um grande desafio. Ao mesmo tempo, chegamos a um pico de 1,3 bilhões de litros de importações. Então, pensando em segurança energética, esse é um outro desafio também. Há políticas que foram implementadas que acabam impedindo ou prejudicando a segurança energética em alguns setores. Isso é fundamental de se discutir. Quando nós pensamos no debate comida versus combustível, a gente tem que entender que o combustível também é importante para os alimentos. Pensem no etanol. Nas nossas plantas não é só o etanol ou energia de bagaço. Também produzimos DDGS para ração, óleo de milho. Isso pensando, se vocês pensarem numa restrição para a produção de etanol, também impactaremos a produção de alimentos. Então, haveria um impacto na segurança alimentar também. Então, o combustível também ajuda a produção de mais combustível e alimentos. 37% da produção de bioetanol vem do milho, 35% da beterraba. Isso são números do ano passado. O Bruno já mencionou esse aspecto que é bem importante. A União Europeia é a referência e quando nós falamos de bioetanol no espaço de biocombustíveis, é o Brasil que deveria ser a referência para o mundo todo. O que está acontecendo na União Europeia do ponto de vista de consumo é que no ano passado o share de renováveis estava em 9%, incluindo a contagem dupla. Você pode contar duas vezes dependendo da matéria-prima para a produção de biocombustíveis. Sem pensar nessa contagem dupla, aí a participação da União Europeia cai para 7%, ou seja, bastante baixa. 10% é a meta que eles tinham para 2020. Muitos países não chegaram a essa meta de 2020 de 10%, e é o que nós vemos no próximo slide. Só 7 países conseguiram alcançar a meta inicial de 10% de 2020, mas se tirarmos os multiplicadores, só 2 países da União Europeia chegaram à meta de 10% de renováveis no mix de transporte, que é a Suécia e a Finlândia. Quando nós falamos de ter uma referência de acordo com os padrões da União Europeia, na verdade a coisa devia ser o contrário. É a União Europeia e o restante do mundo que deveria olhar para o Brasil do ponto de vista do mix de transporte na produção de biocombustíveis. Para o futuro, aqui nós temos alguns slides sobre quais são as oportunidades para biocombustível. Aqui nós temos um relatório Net Zero lançado pela Agência Internacional de Energia, IEA, que mostra os compromissos que foram feitos pelo IPCC e a estimativa de quais seriam as oportunidades para diferentes tecnologias renováveis até 2050. Se nós olharmos o papel da bioenergia, é algo bastante promissor, principalmente por conta da oportunidade de atender às metas de descarbonização em diferentes setores, quer seja aviação, eletricidade, transporte, cozinha. E até 2050, a estimativa é que a bioenergia vai se tornar a segunda maior fonte de energia, não somente a segunda maior do ponto de vista de renováveis. No setor de transporte, esperamos que haja mais biocombustíveis no mix de transporte, que vai ser impulsionado principalmente pelas economias emergentes, principalmente pela disponibilidade de matéria-prima, terra, que foi algo que já se falou, custos mais baixos, capacidades que estão subutilizadas e também por conta de metas mais ambiciosas. A Índia é um caso interessante de se pensar. Quando eu fiz meu projeto, foi porque nós tivemos as primeiras políticas de biocombustíveis nacionais, isso lá em 2003. O problema é que nós sempre tivemos políticas, mas elas nunca foram implementadas. Isso acontece já há bastante tempo, mas mudou nos últimos 5 anos. Desde 2018, quando tivemos a nova política de biocombustíveis, estabelecemos uma meta de 20% de mistura até 2030. Chegamos, no ano passado, aos 20%, o que quer dizer que agora aumentaremos a meta para 2025, 30%. Há muitos, então, avanços do ponto de vista do biocombustível na Índia, o que é algo que me agrada bastante também. Há também desenvolvimentos no etanol 2G, há uma instalação que foi comissionada nesse ano. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Agora eu quero falar sobre matéria-prima. Apesar do que ouvimos
sobre biocombustíveis e matéria-prima tradicional, quer seja canola, milho, soja, cana-de-açúcar, elas representam 90% da produção de biocombustível líquido no mundo. Quando nós pensamos nessas metas da União Europeia, que são bastante ousadas, talvez haja alguns problemas aqui na compra dessas matérias-primas, mas não vai ser um problema para a cana-de-açúcar por conta das oportunidades que nós mencionamos. O que nós podemos fazer para fortalecer essas culturas? Não é só por conta dos objetivos, políticas e setor de transporte. Há outros setores que estão olhando agora para a biomassa como oportunidade, quer seja para cervejarias, empresas químicas, empresas do mundo farmacêutico, aviação, marítimo, todo mundo precisa de biocombustível, então nós vamos ter que produzir mais. A questão não é se vamos ter, a questão é como produzir mais. Tem algumas coisas que dá para fazer. Em primeiro lugar, o que já se falou antes, aumentar a produtividade das culturas existentes, melhorar a cadeia de abastecimento, sua eficiência, melhorar também a coleta de resíduos, mas também utilizando terras marginais para a produção de biocombustível. Melhorar as tecnologias também. Vemos muitos anúncios que foram feitos agora do ponto de vista de inovações e investimentos para novas matérias-primas. Esse também é um aspecto muito importante, tecnologias para conversão de matérias-primas. E depois, baixar as emissões de carbono, que já são baixas para biocombustíveis. Quando eu fiz o meu mestrado, no começo de 2010, eu vi que a produção de etanol de cana-de-açúcar na Indonésia tinha 70% menos de emissões em comparação à gasolina, mas dá para fazer mais. Tem muitas oportunidades que nós podemos explorar para reduzir ainda mais essas emissões na produção de biocombustível e nas suas emissões. E depois a parte da cooperação internacional, que é muito importante, é por isso que estamos aqui com essa discussão para compartilharmos as melhores práticas. Dois exemplos rápidos agora sobre os desafios com biocombustíveis. Quando nós pensamos em veículos elétricos e mobilidade elétrica, a eletrificação é uma das soluções, mas se nós pensarmos na parcela de renováveis desde 2000, a barra verde mostra biocombustíveis. Explica o que está acontecendo. Há um crescimento grande ano contra ano, principalmente por conta do que tem acontecido, e a queda ali em 2020 foi por conta da Covid. Há uma grande venda de veículos elétricos, mas na prática, renováveis em transporte têm aumentado por conta de biocombustíveis. Nós não podemos depender somente de uma solução. Precisamos de várias tecnologias, incluindo biocombustíveis. Depois, aquele debate alimentos versus combustível, a principal mensagem que eu tenho a dizer aqui é o seguinte. Quando nós falamos de bioetanol, sempre me perguntam, tem um impacto no setor alimentício. Essa é a reação imediata das pessoas da sociedade civil e legisladores. Mas a mensagem principal aqui é que o sistema é muito mais complexo como esse, não tem uma relação direta desse jeito. Se nós pensarmos no preço do petróleo bruto e pensarmos no preço dos alimentos, em verde vemos produção de biocombustível, em azul vemos o preço dos alimentos e em vermelho vemos o preço do petróleo cru. Há um impacto também do preço do petróleo no preço dos alimentos, mas a direção das curvas não é tão direta. O sistema é muito mais complexo. Quando nós pensamos nesses argumentos, o problema é que muitas vezes nós damos munição para a indústria dos combustíveis fósseis. Nesse caso, damos argumentos para eles contra a indústria de biocombustíveis. A ideia é responder que a discussão é muito mais complexa que isso. Esse é meu último slide, só para falar que quando falamos de etanol, não se trata somente de uma planta. O pessoal pensa em uma planta produzindo um combustível. Mas não, cada usina de etanol é uma refinaria que nós usamos para fazer vários produtos. Esse é um exemplo de um dos nossos membros no sul da Suécia. Inicialmente eles produziam grãos e começaram agora a utilizar resíduos alimentares, produziam etanol, mas estão olhando também para a captura de carbono, pensam na produção de propano. E o principal aqui é que às vezes na União Europeia
se pensa em novas tecnologias de moda ou bonitas, mas o importante é pensar que a inovação acontece por conta do setor tradicional, por conta do setor convencional que inova, e isso é importante que nós compreendamos também. Por fim, só para dizer que os combustíveis líquidos são críticos para a descarbonização do setor de transporte, não é possível descarbonizar sem os biocombustíveis líquidos, e precisamos de todos eles. Às vezes, nós temos definições diferentes do que é o 1G, 2G, o que é avançado, o que é convencional. Contanto que seja sustentável, contanto que leve a uma redução de emissões em comparação aos combustíveis fósseis, é algo que pode ser chamado de biocombustível. Isso é o mais importante. Há um problema na Europa, do ponto de vista das matérias-primas, mas a produção e essa promessa é importante para economias emergentes no futuro próximo. Matéria-prima é importante, nós temos que conseguir mais biomassa no mercado para que possamos produzir mais bioenergia e biocombustíveis. Bom, é isso. Muito obrigado. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado mais uma vez pelo convite e estou ansioso pela discussão. Vou começar a parte mais informal primeiro, sem tanto, e sem ter uma apresentação, em segundo lugar. A velocidade está bem para quem não fala inglês. O ponto aqui é que a primeira pergunta que temos que fazer é se isso for, tudo for verdade que vocês ouviram, é uma história de sucesso, sério. Fantástico sucesso. Então, a pergunta mais urgente é por que não estão todos fazendo isso? Segunda pergunta é, estamos na COP, que é a reunião global das pessoas que querem descarbonizar o mundo. É por isso que estamos aqui, para tirar o carbono das nossas cadeias de valor. Então, o que vocês acham que é a resposta a essa pergunta? Por que não todo mundo está usando isso? Alguns dos aspectos foram mencionados nas apresentações anteriores, porém eu acho que há um bug fundamental na cabeça das pessoas, que há concorrência entre produção de alimentos e produção de biocombustível. E isso pode ser verdade para algumas regiões. Porém, se olharmos o Brasil e se olharmos outras regiões no sul global, veremos que esse é um dilema falso. Não sei se vocês estiveram aqui de manhã e que o grupo da Selene apresentou com muito orgulho o projeto de Macaúba, e havia um professor alemão que não conseguiu entrar na Zona Azul e teve que. Ele estava tão entusiasmado. Ele era do Instituto Fraunhofer. O Fraunhofer Institute descobriu que a planta da macaúba é um múltiplo produtor de bens de proteína, biocombustíveis, enfim, insumos. E, na verdade, é uma planta muito interessante. Outra virtude da macaúba, que é uma palmeira que pode ser plantada em terras degradadas. Esse é um exemplo muito bom sobre como você devem olhar biocombustíveis na conexão de toda a agricultura, a criação de animais e produção de biocombustíveis. A única forma de enxergar isso sem preconceito é olhando os fatos de uma forma conectada. Eu moro no Brasil há mais de 30 anos, então eu estou lá na maior parte da história do pró-álcool, não 1930, desde os anos 70 em diante, eu vi os altos e baixos, e o Brasil, de fato, tem muita experiência real que outros países devem aprender dessa experiência brasileira. Falamos um pouco sobre a Índia. Obviamente, na Índia teríamos desafios de uso da terra e propriedade de terra, porque
as terras agrícolas são muito menores na Índia do que no Brasil, mas a verdade aqui é que a oportunidade existe para outros países e outras regiões aprenderem do Brasil. Eu estava citando o professor Peter Eisner, do Instituto Fraunhofer, falando sobre Macau. O outro professor, William Vintage, também é da Universidade Técnica de Munique, tem um instituto em Weihenstephan. Weihenstephan, provavelmente vocês ouviram falar, porque é a cerveja mais antiga do mundo, fundada no século XIII por monges alemães. Essa universidade específica é um dos líderes de pesquisa no mundo de alimentos. Esse professor Windisch, ele apresentou o problema de forma sistemática. Vamos entender o que isso significa. Um dos grandes argumentos é que, como raça humana, devemos comer menos carne, porque a produção de carne usa muita terra, ou gado, etc. Ele disse, ok, vamos pensar um minutinho que se todo mundo no mundo se tornasse vegano. É bom por outros motivos, que para a saúde é algo bom, mas não vamos entrar nesse argumento. Mas, é claro, brasileiros adoram churrasco. Eu não vou entrar nessa briga, mas vamos imaginar por um minuto que se todos no mundo se tornassem veganos. Isso criaria a seguinte situação: só por 1 quilo de comida vegana, tudo que é comestível, que o corpo humano pode digerir, você precisa produzir, e esse é um número fantástico, mais 4 quilos de outros produtos vegetais que o corpo humano não consegue digerir, certo? Então, de fato, não seria muito inteligente de um ponto de vista do sistema global se todos nos tornássemos veganos. Então, os amantes do churrasco, tudo bem, vocês estão ok, podem continuar a comer a sua carne. O número exato é exatamente 1/3. Então, cada um no mundo faz as suas escolhas. Se a população global comesse 2/3 de alimentos baseados em plantas e 1/3 de alimentos de proteína animal, do ponto de vista energético, seria a solução ideal. Se analisarmos isso, entendemos um pouco mais os biocombustíveis como a solução a um problema, não como parte do problema. Se você conversar com os nossos colegas europeus, norte-americanos, australianos, eles terão um pouco de dificuldade em entender isso. Eu acho que o primeiro passo que devemos tomar, as pessoas aqui no palco que estão convencidas sobre o valor do etanol como grande solução de transição energética, precisamos entender que precisamos explicar isso para o mundo. No Brasil, não temos desafio de uso da terra, a indústria pode crescer 5 vezes antes de começar a usar qualquer nova área desmatada, perdão, diz ele, a área de pastagem. Então, há muito espaço para crescimento. Isso se aplica também a muitas outras regiões também. Eu acho que essa é a principal mensagem que queremos compartilhar com vocês. A outra coisa é que vocês também têm que entender como isso está integrado. Quando convertemos plantas em combustível e alimentos, o sistema é todo reutilizado em todas as suas formas. Temos, por exemplo, o filtro reutilizado, a cogeração é utilizada, como ele falou, há uma enorme possibilidade de cogeração. Em última instância, o resto dos alimentos e os restos de alimentos podem ser utilizados como fertilizantes na agricultura e, de fato, etanol e biocombustíveis em geral são fatores que contribuem à retirada dos combustíveis fósseis. O seu objetivo
enxergar isso como uma oportunidade de rapidamente substituir combustíveis fósseis. Acredito que com isso eu vou encerrar e abrir. Eu tenho certeza que vocês têm perguntas para o grupo. Obrigado, Mário, obrigado a todos. Amazing. So, let's Fantástico. get started with our Então, vamos discussions panel começar now aqui that com o everybody nosso introduced their painel points of de views debate. and Após a the apresentação de material and the todos os content that pontos we de had vista, o material e to conteúdo que present. tínhamos para And apresentar, e falando sobre os 3 desafios que nós mencionamos anteriormente, gostaria de começar perguntando sobre a criação de um mercado global de commodities para o etanol. Entendemos que o Brasil tem as suas especificações para etanol, a Coreia tem os seus próprios specs para etanol, o Japão tem. Cada país, hoje em dia, tem suas próprias especificações, seus próprios sistemas de certificação. Nós não temos um mercado global, como o minério de ferro, em que você simplesmente pega o minério de ferro, produz minério de ferro em qualquer lugar do mundo e depois você o vende em qualquer lugar do mundo pelo mesmo preço, mais ou menos os descontos ou premiums que o seu produto tem. Etanol não é assim. A primeira pergunta que eu faria seria: quais são os principais desafios e como podemos lidar com esses desafios para criar um, um mercado global totalmente funcional de etanol? Quais são os principais fatores que devemos lidar? Eu vou tratar disso do ponto de vista de empreendedor, que busca a exportação. Temos 8 plantas, como mencionamos. A decisão que tomamos foi: vamos certificar nossas instalações com base nos padrões. Precisamos descobrir o que precisamos e cada um desses padrões estamos fazendo com o açúcar, Corsia, ICS Plus, mas isso não é suficiente hoje, porque ao fazermos isso, temos as especificações de etanol, Corsia, grau B. Se ainda tem barreiras não tarifárias que você precisa se adequar. Então, precisamos tomar uma decisão. Como eu disse ao professor, eu vou pedir que ele complemente minha resposta. 6,5% do total de consumo de combustíveis na Europa são renovável. Podemos aprimorar isso 10 vezes, apenas permitindo mais etanol vermelho americano, ou etanol brasileiro, ou etanol da China, da Índia, aliás. Então, precisamos lutar isso em escala global, porque precisamos reduzir o uso de combustíveis fósseis. Esse é o nosso ponto. Para o empreendedor que toma decisões de investimento, como não temos isso muito claro, precisamos focar no nosso mercado global. Então, temos certificação e somos oportunistas. Ainda não há um marco global para isso. Professor, o senhor lidera um dos mais importantes think tanks sobre biocombustíveis hoje. Como o senhor vê essa questão? Alô, sim. Eu não sou professor, mas eu espero que um dia eu seja. Bom, enfim, obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta muito importante. Quando começamos a ver o desenvolvimento do setor, não é apenas de biocombustíveis, mas vejo também pellets de madeira e outros commodities no espaço de energia, como surgiram e como foram desenvolvidos. Inicialmente visto como tipo de solução local ou nacional para substituir combustíveis fósseis importados, desenvolvimento econômico local, empregos locais e uso local dos recursos. Isso tudo tem sido o processo inicial. Agora tem que perceber que quando você passa um certo estágio, o desenvolvimento da tecnologia e dos produtos são diferentes em regiões diferentes, por propósitos diferentes, por disponibilidade de insumos, que não é a mesma coisa, de condições de crescer, de plantar, desenvolvimento.
A disponibilidade de tecnologia não é a mesma em todo mundo. Precisamos compartilhar não apenas tecnologias, mas também produtos. E ainda temos essa estrutura muito local, nacional, doméstica, de produção desses combustíveis. Precisamos passar a um commodity mais internacional e comercializado. Isso é o que precisamos fazer para garantir que aumentamos o setor tantas vezes quanto é necessário. Começamos a pensar que tipo, no espaço de bioenergia, como podemos fazer essa mudança? Olhando comércio internacional, um dos exemplos seria, por exemplo, pellets de madeira. Inicialmente é uma coisa centralizada na União Europeia, Estados Unidos, agora é comercializado como 50 mil toneladas, são produzidos milhões de toneladas são comercializadas. E um benefício chave, umas coisas importantes que ajuda a fazer essa mudança, o que ajudou essa mudança foi a certificação de qualidade e uma das normas de certificação de qualidade que foi estabelecida na Europa e agora também em outras partes do mundo. Certificação muito forte de qualidade. Quando você tem essa certificação, o rótulo dizendo que atende a esses critérios, é fácil para os outros países adotarem a tecnologia ou o produto facilmente. Testes rigorosos para garantir que desenvolvemos essas normas internacionais. É um processo lento, mas pode ser um passo muito importante para converter esses commodities nacionais para commodities comercializados internacionalmente, ao mesmo nível que, não sei, como foi mencionado, por exemplo, o minério de ferro ou coisas que queremos substituir aqui combustíveis fósseis. Devemos perceber que não estamos descarbonizando. Tem um colega na Associação de Biologia Sueca, ele odeia a palavra descarbonização. Na verdade, estamos recarbonizando, porque quando falamos descarbonização, as pessoas pensam em elétrons em vez de moléculas, e às vezes caímos nessa armadilha. Estamos recarbonizando com o carbono verde. Essa aqui é uma declaração. Trabalhamos com muita comunicação, é muito importante. Eu falo descarbonização muitas vezes, mas precisamos perceber que nós estamos fazendo aqui a substituição com carbono verde. A descarbonização é a meta que o governo tem, que o setor privado tem. A história de sucesso do etanol do Brasil aconteceu em combinação, o setor privado junto com o setor público criando esse mercado. Isso ao longo de muitos anos, com objetivos, com regulamentações de qualidade. Com a indústria automobilística. Agora temos carros flex, temos carros híbridos. E nós temos que olhar para o futuro. Como brasileiros, para o mercado internacional, o que nós precisamos fazer é pensar em como nós podemos colocar cada vez mais etanol no mundo. Bom trabalho foi feito já no mundo todo, com as parcerias com a Apex. A nossa história mostra isso, e mostra como os países podem introduzir o etanol em sua matriz de transporte. No entanto, existe um mercado interno enorme no Brasil. Atualmente, muitos produtores no Brasil olham só para o mercado doméstico. Eu acho que nós precisamos começar a olhar para o mercado de exportação e criar valor para o nosso etanol do Brasil e também para o nosso etanol no mundo todo. Por exemplo, no Brasil, nós vendemos o etanol com um preço mais baixo do que o preço da gasolina. Eu acho que no mundo todo, os biocombustíveis têm mais valor do que a gasolina. Portanto, nós temos um grande desafio
interno para transformar o etanol em uma commodity internacional. Outro ponto tem a ver com o preço. Pensando no mercado de petróleo, quando o preço do petróleo sobe, o preço do etanol sobe. Mas é preciso vender etanol como bioetanol, porque o bioetanol é muito diferente de combustíveis fósseis. Nós criamos valor no Brasil e no mundo todo. Quero dar um exemplo rápido sobre o que foi falando. Nós somos uma empresa de consultoria. Nós somos negativos em carbono. Já há 13 anos. Há 13 anos nós já conseguimos compensar todas as emissões que nós temos. No Brasil, se você enche o tanque com etanol, por exemplo, a empresa paga pelo combustível. Se você usar gasolina, ela não paga. Eu sei que quando eu dirijo, eu estou dirigindo um carro que é neutro em carbono. Agora, pergunta sobre os mercados. Nós temos que ser pragmáticos. Todas as soluções tecnológicas que vão estar prontas em 2040 e 2050 não vão nos ajudar a chegar à meta de 2030, que está há 6 anos. Só para construir os planos nos leva 3 ou 4 anos, se é que nós vamos rápido. Nós temos que ser realistas e pragmáticos. Essa é uma solução que funciona. Não tem nenhuma mágica aqui, não tem projeto piloto, não estamos falando de pequena escala. Essa é uma aplicação em ampla escala que já foi testada, que já foi experimentada. Vamos nos perguntar por que é que nós não estamos, então, fazendo mais disso? Essa é a pergunta. Esse é o elefante na sala. Por que não estamos trabalhando mais com essa solução? É claro que precisamos de um mercado global. Um dos argumentos é a questão da segurança. Será que eu posso contar que vai ter etanol na bomba de gasolina na semana que vem? Bom, é por isso que nós precisamos de mercados. Essa é a resposta curta para a sua pergunta. Bom, agora passamos ao segundo tema, que também é bastante importante. Isso quando pensamos no etanol como um fator-chave na descarbonização e transição energética, que é a questão do mercado de carbono. Nós entendemos que é o mercado de carbono que coloca todas as soluções no mundo todo para e passo com a transição energética. O que quer dizer que a sua solução, quer seja um biocombustível, quer seja outra fonte energética, está indo na mesma direção da meta, que é a de redução da emissão de carbono. Mark, começo com o senhor. Gostaria de perguntar sobre qual é a sua perspectiva sobre o desenvolvimento do mercado formal de carbono. Como é que o senhor vê que os desafios estão sendo resolvidos e como é que está evoluindo a discussão do mercado de créditos de carbono no Brasil e depois no mundo todo? Essa é uma pergunta bastante ampla. Eu vou falar sobre alguns aspectos somente. Em primeiro lugar, a utilidade do mercado de carbono é o seguinte: quando nós queremos criar veículos financeiros para que nós possamos mover essas moléculas, pensem no seguinte: no Brasil nós produzimos um combustível neutro em carbono. E quando nós pensamos nisso, a primeira coisa que nós pensamos é: coloca esse combustível num navio, leva para os Estados Unidos, alguém que tem consciência vai encher o tanque do seu carro, do seu caminhão com ele. Esse é o jeito normal de pensarmos. Não é necessário fazer isso se tivermos um sistema de troca de carbono ou de comercialização de carbono. Você pode comprar o combustível nos Estados Unidos, mas a molécula não precisa ser transportada. Então economizamos na logística. Hoje temos tecnologias de blockchain que podem ser utilizadas para resolver esses problemas.
Não precisamos criar um novo sistema de pagamento. A tecnologia já está disponível, mas é necessário que haja um mercado global de carbono e um preço global de carbono. Essa é a resposta internacional para sua pergunta. Tem uma versão brasileira para sua resposta. Todos temos muito orgulho de que há um projeto de lei no Congresso brasileiro para criar um mercado de carbono brasileiro. Já deveria ter sido votado antes da COP para que pudéssemos anunciá-lo aqui. Eu acho que o legislativo é igual à produção de salsicha. Você não quer saber o que tem dentro. A gente só vê o produto final. Enfim, é sempre uma alegria pensar que nós poderemos lançar esse projeto de lei muito em breve, mas tem uma coisa que nos incomoda. Leva tanto tempo implementar um mercado de carbono que faz com que eu, como empreendedor, como o Bruno, tenha dor de cabeça, porque me parece que o trem vai sair da estação antes de termos um sistema de créditos de carbono implementado. Para os brasileiros aqui na sala, então, vamos nos reunir, por favor, vamos resolver essa parte política mais rápido do que os europeus o fizeram, os chineses o fizeram. Eu sei que vocês têm que atribuir cada aspecto para cada segmento, mas a gente tem que olhar aqui de cima. São bilhões de dólares esperando para financiar reflorestamento, a floresta em pé, para financiar projetos. Tem muito dinheiro que está parado, esperando para que o sistema comece a funcionar. Eu não sei se viram o filme Apollo 13. Teve um grande problema com Apollo 13 quando estava indo em direção à Lua no filme. E aí os filtros de CO2 quebraram. E geralmente, o problema aqui era que o encaixe era redondo e o filtro era quadrado. Para desenvolver um filtro novo, levaria 3 meses, mas os astronautas morreriam em 8 horas. Então eles colocaram os técnicos na mesma sala, deram tudo o que eles precisavam e falaram, olha, salvem a vida desses 3 astronautas, senão eles vão morrer. E aí eles criaram uma solução em menos de 4 horas. E aí os astronautas implementaram essa solução e sobreviveram. É uma história real. O filme deve estar disponível na Netflix. É um filme com o Tom Hanks, inclusive. Excelente filme. O que eu quero dizer com tudo isso é que nós precisamos de uma equipe igual a da Apollo 13 para implementar a regulamentação do mercado de créditos de carbono no Brasil. É isso que eu sonho, esse é o meu sonho de verão. Se nós conseguirmos fazer isso, a gente não vai estar no risco de ter uma regulamentação chinesa ou europeia chegando aqui enquanto a gente tenta chegar a um consenso. É uma resposta longa para a sua pergunta. Obrigado. Boa pergunta. Esse PL agora está sendo discutido no Congresso. Nós já temos o programa RenovaBio. E eu acho que o RenovaBio trouxe uma nova mentalidade para o setor, quando a gente pensa nas emissões. E agora estamos pensando como reduzir a pegada do etanol. Bruno, o senhor mencionou que a nossa emissão é baixa, mas nós precisamos chegar a zero. Essa é a nossa meta. Temos agora a possibilidade do CCS no Brasil de usar o biometano no sistema de transporte dentro da agroindústria. Temos outra oportunidade de bioprodutos, oportunidades de reduzir a nossa pegada e, é claro, de conseguir vender esse etanol com emissões zero ao mercado. O mercado de carbono, para nós, vai ser a consequência. E representa uma oportunidade
é um grande incentivo para que possamos criar novas formas de produção junto com etanol e outros produtos do Brasil. Portanto, isso tudo é bem importante para nós. Para o futuro, eu acho que vai ser necessário conectar o RenovaBio e o mercado de carbono brasileiro. E é claro que o mercado internacional de carbono também. Existe aqui uma grande oportunidade. E eu adoro o RenovaBio, porque ele trouxe outra mentalidade para o setor. Em 4 anos, mudamos a mentalidade do setor. Foi incrível. Incrível ter feito isso em somente 4 anos. Yeah, hello. When you look at all the policies and the incentives to actually promote biofuels, blending mandate. Quando nós pensamos nas políticas e incentivos, há muitos desafios que são importantes de se ter, mas como nós vemos na União Europeia, quando nós pensamos nos objetivos, quando pensamos na matéria-prima, uma coisa impacta a outra. É importante ter políticas e incentivos para a redução da emissão de gases de efeito estufa, mas é importante pensar em cada um desses pontos. Precisamos ter iterações para reduzir ainda mais as emissões advindas dos biocombustíveis, para que sejam ainda menores do que já temos. Mas quando nós pensamos no mercado de carbono, na comercialização de créditos, é importante notar que nem todos os países estão no mesmo patamar de descarbonização. Alguns estão avançados, como o Brasil, a Suécia e outros países que já fizeram muitas coisas que vão muito além da sua demanda local, mas outros países ainda estão fazendo o seu melhor para chegar lá. Então é importante pensar nesses aspectos quando falamos do crédito de carbono e comercialização de biocombustíveis. É interessante pensar nisso, mas é preciso ter cuidado pensando na contabilidade, transparência, responsabilização. Você falou de blockchain, pode ser um dos principais impulsionadores para levarmos à criação de um mercado de carbono global. Há mercados internos como o da China e da Índia que estão também se mobilizando. E o próximo passo seria pensar no mercado de carbono regional, talvez global, talvez um mercado do Sudeste Asiático, o mercado americano, para garantir que nós possamos endereçar cada um dos problemas que já existem dentro do mercado de carbono, quer dizer, regulamentação, transparência, responsabilização, e aí a partir daí a gente começa a desenvolver um mercado global. O mercado de carbono traz um monte de problemas linkados ao Acordo de Paris, e é por isso que ainda não foi implementado. Então temos que ter uma compreensão geral sobre isso. Acho que esse seria o próximo passo lógico. Eu quero encerrar isso com uma chamada à ação. Estamos discutindo o mercado de carbono. Se você se lembra, estávamos discutindo mercados de ações há 50 anos. Nossa visão como empreendedores e líderes de um grande grupo corporativo é o seguinte: por que estamos na COP? Estamos na COP porque é uma nova moeda surgindo. Carbono é uma nova moeda que precisamos levar em conta e inserir nos nossos negócios. É aqui que as políticas são feitas, é aqui que temos os experts, e é aqui, falei com o Mark antes, há muito poucos líderes empreendedores nessas discussões. Então, as políticas estão sendo criadas e agora precisamos ter uma visão do que vamos fazer com essas políticas, porque no nosso caso, é por isso que estamos aqui. Eu administro uma empresa de 11 mil pessoas, 8 fábricas no Brasil. Estou aqui a semana toda porque eu preciso entender o que é carbono, para onde o carbono vai e como podemos colocá-lo nos nossos planos de negócio. Qualquer investimento que fizemos na Atlas, hoje precisamos ver 2 coisas. E eu acho que é a maior mudança que estamos vendo. Quando investimos, precisamos ver qual é o retorno real e como a minha pegada de carbono vai ser. Se essas 2 coisas não corresponderem,
não faremos o investimento, ou não baterem, né? É uma grande mudança, porque pensamos como grandes empresas, temos também um fundo soberano como acionistas, precisamos gerenciar as empresas, olhando as empresas daqui a 30 anos. Então, o que precisamos nesse mercado? Precisamos de preço, capacidade de previsão, precisamos um mercado interno de preços para fazermos um hedging, precisamos entender qual vai ser o preço do carbono e também precisamos entender, em relação ao ponto que discutimos anteriormente, há muito a ser feito em termos da pegada de carbono. Então, um dos objetivos é reduzir a pegada de carbono da Atmos. Uma chamada ação. Empreendedores e líderes de negócios têm todas essas políticas e as implementam na economia real. Nesse sentido, vamos precisar ter mais pessoas como nós aqui envolvidos nessas discussões de como pegar todos esses conceitos e colocá-los em prática. Portanto, vamos ter aqui a última pergunta, falando sobre a visão geral, como trouxemos os fatores de sucesso do Brasil. Minha pergunta seria ao senhor Kumaduru sobre essas coisas que o senhor falou sobre a nossa história com etanol. Como podemos trazer isso ou levar isso aos outros países? Quais são as coisas principais que nós, como brasileiros, empresas brasileiras, devemos fazer para garantir que podemos fortalecer o mercado global de etanol com a expansão em direção a novos locais, novos países produtores, especialmente no sul global? Quais são as coisas principais que precisamos ter na nossa lista para possibilitar isso? Veja, e brevemente, talvez ter mais dessas discussões ou de painéis na COP. A minha primeira COP foi em Paris. COP 21 foi a primeira vez que eu participei de uma COP, essa é a minha sétima, oitava COP. Uma das coisas que eu vi foi o aumento na participação do setor privado nas COPs. Em 21 havia pouca gente de bioenergia renováveis, não foram discutidos. Principalmente energia solar e eólica. Tínhamos organização como o US Green Council e outras associações aqui impulsionando bioenergia. E começamos a ter mais engajamento do setor privado nos últimos 3 anos. Isso é muito bom, é um passo muito bom, porque é um local onde aqui há 100 mil pessoas, aqui nesse local, dos 190 países. Primeiro passo de compartilhar, trocar e se informar das histórias de sucesso sobre como o Brasil tem ido no setor de biocombustíveis. Há algumas outras boas iniciativas também na aliança de biocombustível, todas essas alianças do G20 e outras iniciativas em nível de país. É importante fazer parte dessas discussões também e também assim, setor dominante, biocombustível, sempre achamos que era assim uma tecnologia de nicho, né, no nível nacional. Precisamos ser mais dominantes no nível mais de commodity global, mais participação, mais engajamento do setor privado nesse tipo de fórum. É um bom passo para começar. E vemos que há muito interesse hoje em dia do sul global, de muitos países, na Indonésia e outros países, não apenas o espaço de etanol, no espaço de transporte de aquecimento, eletricidade, etc. É o momento correto de captar essa atenção e mostrar que esses exemplos estão disponíveis, são sustentáveis, renováveis, utilizando recursos globais. E acho que sim, vejo que é uma boa oportunidade para o setor crescer com essa participação do setor privado. Eu acho que é um passo muito importante para a evolução disso. Ótimo, Mark. Eu aprendi que nós temos que recarbonizar. Aprendi isso, certo? Eu acho que talvez essa seja uma mensagem, recarbonizar. O elefante na sala
está porque mais países, mais governos não estão vendo casos de sucesso. Se vocês virem o gráfico que biocombustíveis é maior do que hidrogênio, se você andar por aí e ver quantos projetos de hidrogênio foram demonstrados, a questão é por que não há a mesma quantidade de etanol e energia, ou que não tem esses estandes, e porque são uma das poucas discussões que estamos tendo, essa é a grande pergunta, eu levo essa pergunta para todos. Lembre-se que não é uma concorrência com alimentos, é cooperação. Um funciona para o outro, com as culturas, fertilizantes, tudo funciona em uníssono. Então, é o efeito net positivo, não negativo. Eu diria que todos devemos sair, levar a mensagem de que essa é uma solução. Esse grupo aqui faz parte da solução. Outros grupos fazem parte do problema. Esse aqui é o meu resumo. Eu só queria agradecer a todos. Nós estamos vindo como Atvos para a COP para fazer duas coisas: aprender sobre carbono e como podemos ajudar o mundo a reduzir e chegar a 1,5 graus. Nossa visão é simples. No setor de transporte, especificamente, precisamos dirigir, precisamos transportar, enviar por navios e voar com a redução de uso de combustíveis fósseis. Essa é uma das mensagens que estou levando dessa conferência. Eu acho que o setor privado deve estar mais engajado e mais responsabilidade nas políticas definidas, porque nós temos a forma de fazer com que essas coisas entrem em prática. É ótimo ver que no Brasil o mercado de biocombustíveis só aconteceu porque tínhamos uma cooperação entre sociedade civil, governos, sindicatos e empresas. E, por último, eu só gostaria de encerrar com uma nota muito positiva sobre o que etanol e bioetanol significam para o Brasil. Significam que nós temos uma das matrizes mais limpas do mundo. Conseguimos sair da dicotomia de biocombustíveis são mais caros do que combustíveis fósseis. É menos caro usar etanol do que usar combustíveis fósseis, e é uma economia circular em que estamos em 23 cidades diferentes, com 10 mil pessoas, 25 mil trabalhadores indiretos e relações indiretas. Nós lidamos com famílias no interior de países em que o sul global precisa aprimorar e aumentar a renda. Produzimos energia, temos mais equidade de renda nesses países e reduzimos a emissão de carbono no meio ambiente. Temos uma solução fantástica, estamos prontos para compartilhar isso com o mundo. Então, estamos abertos a colegas internacionais. Venham ao Brasil, nós vamos recebê-los na Atvos, abriremos nossas portas, porque esse mercado não tem competição, tem cooperação. Muito obrigado por participarem. E vamos aqui no dia 8, vamos falar sobre como esse etanol pode ser o futuro, o insumo para fazermos outros biocombustíveis e principalmente SAF, que é o maior desafio que temos em termos de transporte no mundo. Muito obrigado.